Olá, meus isótopos, tudo bem com vocês? Professor Diógenes aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Um Norte a Seguir. E hoje iremos trabalhar estrutura atômica e partículas subatômicas. Se liga, hein? Bom, vamos lá, meus isótopos? Prestem atenção. O átomo pode ser considerado de uma maneira geral como sendo uma estrutura formada por duas regiões bem distintas: núcleo e eletrosfera. Repitam comigo: núcleo e eletrosfera. E apenas três partículas são importantes no entendimento do comportamento químico. São essas: prótons, nêutrons e elétrons. Again, prótons, nêutrons e elétrons. Ah, Diógenes, então prótons e nêutrons são as partículas nucleares, aquelas que habitam o núcleo. E elétrons, elétrons, as partículas que habitam a eletrosfera. Então, quando o professor pergunta, quem são as partículas nucleares? Vocês falam prótons e nêutrons, o professor fica feliz. Meus isótopos, nós representamos os prótons por P+, os nêutrons por N e os elétrons por E-. Mas não se assustem se vocês encontrarem os prótons apenas por P. Entendi, Diógenes. Mas quer dizer que os P+, prótons, e os E-, elétrons, são partículas positivas e negativas? Eu falo perfeito. É isso mesmo. Prótons são as partículas positivas, elétrons são as partículas negativas. Só faltou dizer que os nêutrons são as partículas eletricamente neutras, ou seja, de carga nula, como Peter Atkins gosta de citar. Agora, ao lado, nós temos aí as massas em gramas dessas partículas subatômicas. Meus isótopos, é irracional representar em gramas massas de partículas subatômicas, massas de átomos, moléculas ou íons. Seria a mesma coisa que eu tentasse representar a massa de uma formiga em toneladas. Não faz sentido algum. Então, nós precisamos de uma unidade de medida que seja muito menor que 1 grama. Ah, Diógenes, precisamos de uma nova unidade de medida para a massa de partículas subatômicas? Isso, unidade de massa atômica. Ah, Diógenes, então qual que é a massa em U de um próton? A gente fala 1. Qual é a massa em U de um nêutron? 1. Ah, quer dizer que a massa do próton é igual ao do nêutron. Praticamente sim. Reparem que ao lado eu coloquei em gramas as massas, com apenas 3 algarismos significativos. E vocês conseguem ver que as massas dos prótons e dos nêutrons são numericamente iguais. Mas entendam, a massa de um nêutron é levemente maior que a de um próton. Mas para o estudo da química, podemos considerar que são massas iguais. Já a massa do elétron, prestem atenção nisso aqui. Se eu estivesse utilizando aquela balança de 2 pratos, sabe, balança de 2 pratos, e eu colocasse em um dos pratos um próton ou um nêutron, do outro lado eu deveria colocar aproximadamente 1836 elétrons. É isso mesmo. Se eu coloco um próton de um lado, eu tenho que colocar do outro lado 1836 elétrons, para que os pratos fiquem equilibrados, ou seja, para que as massas fiquem iguais. Meu Deus, Diógenes, a massa do elétron é desprezível, então, quando comparado à massa de próton e nêutron. Perfeito. Eu posso dizer que em U unidade de massa atômica, a massa de um elétron é 1 sobre 1836. Espero que vocês pausem o vídeo, anotem todas essas informações, porque é de extrema relevância. E eu peço encarecidamente para vocês: curtam esse vídeo, compartilhem no WhatsApp esse vídeo, se inscrevam no canal, deixem comentário, ajudem o Diógenes a crescer. Ajudem o canal Um Norte a Seguir crescer. Tudo bem, meus queridos? Vamos lá. A carga em Coulomb de um próton é 1,60 vezes 10 a menos 19. Já a carga em Coulomb de um elétron é 1,60 vezes 10 a menos 19. Não, para aí, Diógenes. Então quer dizer que a carga em Coulomb de um próton é igual à carga em Coulomb de um elétron? Sim.
A carga de um próton é de mesma magnitude que a carga de um elétron, porém com sinais opostos. A carga relativa de um próton, UCE, é a unidade de carga elementar. A carga é 1 positivo. Já a do elétron é 1 negativo. Repito, anotem isso aí. Carga de próton é de mesma magnitude que carga de elétron, porém com sinais opostos. Prótons são partículas positivas e nucleares, elétrons são partículas negativas que habitam a eletrosfera. Diógenes, qual que é a carga do nêutron? Como eu havia dito, nula. O nêutron é uma partícula eletricamente neutra. Meus isótopos estão me acompanhando? Não desanimem, não. Não deixem de assistir até o final. Logo aqui embaixo nós temos a representação de um elemento químico. Entendam, essa letra A que nós colocamos em cima é o número de massa. Número de massa. A letra Z é o número atômico. Muitos alunos me perguntam, por que Z? A Z é a letra inicial de uma palavra, Zahl, Zahl, Zahl. É em alemão. Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para vocês assistirem. Zahl, Zahl, que significa número. Então, esse Z significa número, e para nós, número atômico. Diógenes, o que é número de massa? Número de massa é a quantidade de partículas nucleares. Presta atenção. Quantidade de partículas nucleares. Então, o número de massa indica quantas partículas tem no núcleo do átomo. Já o Z, Zahl, é o número atômico, que indica a quantidade de prótons. Calma, tô confuso. A é número de massa, ele indica quantos prótons e nêutrons tem no núcleo do átomo. Perfeito. Z é o número atômico, ele indica quantos prótons tem no núcleo do átomo. Sim. Então, meninos, se A é o número de massa, ou seja, o somatório de prótons e nêutrons, e Z é o número atômico, ou seja, a quantidade de prótons, é possível calcular o número de massa da seguinte maneira. Número de massa vai ser o número atômico mais N. Presta atenção nessa fórmula simples demais. Para você calcular o número de massa, ou seja, quantas partículas há no núcleo de um átomo, é só você somar o número atômico, que é a quantidade de prótons, mais o número de nêutrons. Portanto, eu posso dizer que o número de nêutrons, ele pode ser calculado pegando o número de massa menos o número atômico. Gente, é óbvio que é isso. Se você quer descobrir qual é o quantitativo de nêutrons que há no núcleo de um átomo, é só você pegar o número de massa daquele átomo e subtrair do número atômico. Tá? Pausem o vídeo, prestem atenção, anotem essas fórmulas, porque eu acho que chegou a hora de nós praticarmos. Vamos lá? Vamos praticar, meus isótopos, vamos praticar. Eu tenho aqui representado 3 elementos químicos, cada um com seu número de massa e número atômico. Escolha um, por favor. Vocês querem o primeiro, né? Bora lá. Vou colorir de verde o número de massa do primeiro e vou colorir de amarelo o número atômico. Diógenes, por que você sabe que 235 é o número de massa? É porque está escrito na parte de cima? Não. Por mais que seja comum assim, isso não é regra. Pode vir trocado. Meu Deus, eu vou confundir. Negativo. Número de massa é o somatório de prótons mais nêutrons. Número atômico são apenas os prótons. Então é óbvio que o número de massa é o maior número. Combinado? Outra coisa muito importante, mas muito importante. Número atômico é um número que identifica o elemento químico. Número atômico identifica o elemento químico. Se fosse uma chamada na década de 90, o professor ia dizer assim, aluno 92, o urânio levantaria a mão. Porque apenas átomos de urânio possuem número atômico 92. Ou seja, exatamente 92 prótons em seu núcleo. Repito, gente, número atômico é como se fosse a chamada na década de 90. Do lado nós temos aí o elemento com número atômico 26. Quem vai levantar a mão? O ferro. Porque apenas átomos de ferro possuem número atômico 96, ou seja, exatamente 26 prótons em seus núcleos. Correto? Correto.
Então eu tenho certeza que esse átomo aqui é um átomo de urânio. Que esse do lado aqui é um átomo de ferro. E este último eu deixo para vocês descobrirem. Tudo bem? Vamos trabalhar. Diógenes, qual é o número de massa desse cara? 235. Isso quer dizer que ele tem 235 partículas nucleares. Número atômico, 92. Ou seja, dessas 235 partículas, 92 são prótons. 92 são prótons. O restante é nêutrons. Então, como que eu descubro os nêutrons? Eu pego o 235, que é o número de massa, e subtraio do 92, que é o número atômico, a quantidade de prótons. Isso me dá 143 nêutrons. Se o cara tem 92 prótons e 143 nêutrons, ele tem um quantitativo de partículas no núcleo igual a 235. E eu já venho chamar a atenção de vocês. Por favor, se vocês não assistiram ao último vídeo do canal, onde eu comento a questão de número 26 da prova de Química, Unitis 2021/2, lá eu afirmo: átomos são eletricamente neutros. Repitam comigo: átomos são eletricamente neutros. Isso quer dizer que o quantitativo de prótons é igual ao quantitativo de elétrons. Como o átomo de urânio tem 92 prótons, ele também tem 92 elétrons. Tudo bem, meus isótopos? Bom, meus isótopos, vocês viram que ficaram 2 exemplos para trás? Esses serão tarefinhas de casa de vocês. Se gostaram do vídeo, curtam o vídeo, compartilhem esse vídeo nos grupos de WhatsApp, deixem comentários, se inscrevam no canal, ajudem o Diógenes a crescer. Eu sou pequeno, mas um dia eu serei grande. Um forte abraço a todos.